Acompanhe agora mais um debate no Portugal Digital Summit. Liderança digital para o futuro, a inteligência criativa das marcas na era digital. No mundo cheio de concorrência no digital, 60% das empresas portuguesas estão no digital. Como usar a tecnologia para gerir uma empresa que seja uma marca do século XXI? Como chegar ao coração dos consumidores? Como fazer que nos conheçam? Como fazer com que queiram estreitar relações? Como, com a inteligência criativa, influenciar e ganhar a confiança dos consumidores? Um debate com moderação de Carla Borges Ferreira, do ECO. Olá, boa tarde. Começo por dar os parabéns à CEP e, em particular, ao Alexandre Nilo Fonseca por mais esta iniciativa. Hoje é a primeira vez que, enquanto mais M's, estou a moderar um debate, portanto, é uma estreia deste novo título sobre marketing e publicidade do Universo ECO, o que é um motivo de satisfação acrescido, confesso. Vamos falar durante os próximos 40 minutos sobre a inteligência criativa das marcas na era digital, com a Inês Condenso da FNAC, a Joana Garopa, o Pedro Janela e o João Epifânio. Inês, inteligência criativa das marcas na era digital, muito mais possibilidades, muitos maiores os desafios, e até poder fazer uma campanha contra o algoritmo, não é? O que é que isto significa? Sim, ora, a tecnologia está ao serviço do marketing e das marcas e deve estar ao serviço dos consumidores. Mas a verdade é que estes últimos anos têm sido um excesso de tecnologia e os anos da pandemia ainda acentuaram esse sentido. E a verdade é que a humanização faz falta na vida das pessoas e, portanto, este excesso de tecnologia tem que ser compensado com alguma humanização. E o retalho, em particular, que tem aqui dois caminhos de dar aquilo que o algoritmo aconselha, daquilo que as pessoas pesquisaram, se outras pessoas compraram isto, tu também se calhar queres comprar e, portanto, tenta uniformizar e criar aqui tendências. E a verdade é que nós sentimos, enquanto FNAC, que temos aqui um papel também de curadoria e de expertise e até de abrir o mundo, abrir a mente aos nossos consumidores para experimentar outras coisas que um algoritmo não consegue fazer ou que a tecnologia não consegue fazer. Portanto, eventualmente, sim, o que nós usamos temos esta lógica de ir um bocadinho contra o algoritmo. Não, obviamente, totalmente, porque eu acho que o algoritmo continua a fazer sentido e deve ser funcional e deve servir o consumidor sempre que isso é relevante, mas também temos que ter espaço para cultivar a diferença e para cultivarmos essa tolerância, irmos além daquilo que é o óbvio, daquilo que é o que toda a gente faz e experimentarmos esses novos produtos, no nosso caso do retalho, que é mais evidente. E, portanto, temos essa campanha de puxar pela expertise dos nossos colaboradores, em que eles, no fundo, recomendam aos nossos clientes algo que eles, se calhar, não estariam à espera nos momentos mais improváveis. E esse é muito o nosso posicionamento. Portanto, há aqui uma rebeldiazinha da nossa marca em relação a este excesso de tecnologia, mas obviamente que a tecnologia faz parte de muitas coisas que nós fazemos e sentimos que ela deve ser de estar ao nosso serviço, ao serviço da marca e dos consumidores e não ao contrário, não nós estarmos ao serviço da tecnologia. Da tecnologia. Sim. João, falando primeiro com os clientes, temos aqui 2 clientes e duas agências, no fundo, agências com características diferentes. João, dizias no outro dia que a marca é uma entidade supra-meio, não é? Portanto, isto da criatividade digital, da criatividade offline e da eficácia também, da comunicação, está tudo tem que ser harmonizado, não é? Enfim, acho de facto as marcas, a marca, não, pelo menos na forma como nós as concebemos, devem trabalhar, obviamente, todos os meios e acho que um dos fatores que agora também desafia um bocadinho o nosso status quo enquanto marketeers, enquanto gestores de marcas, é que hoje temos muito mais canais de contacto, muito mais canais para observar, muitos mais canais que nos fornecem informação e que a tecnologia depois tritura um pouco esta informação e também serve para nos ajudar a criar de facto algum tipo de padrões e a ajudar-nos com alguma informação qualitativa relativamente à forma como devemos abordar este e muitos outros segmentos. Mas claramente, do meu ponto de vista, marca
está em cima, temos que ter uma visão clara, um propósito claro, objetivos claros e depois uma estratégia em função de cada meio, porque os meios são diferentes, impactam consumidores de forma diferente e tem uma oportunidade muito grande de complementaridade. Acho que o grande desafio, sinceramente, acho que o grande desafio hoje está em conseguirmos, entre os marketeers, encontrar o profissional que hoje já é necessário. O que é que eu quero dizer com isto? Que é quase um data scientist. Também. Enfim, temos geralmente, seja nas nossas equipas, mas também nos movimentamos nas indústrias criativas, na área dos conteúdos ou na concepção de uma campanha publicitária. E o que percebemos hoje é, para tomar decisões, a criatividade fundamental, a ideia fundamental, mas é difícil hoje avançarmos com uma implementação que não tenha já em linha de vista um conjunto de outros fatores baseados em informação, em padronização de alguma forma de perfis de consumidores, as chamadas personas, e que podem direcionar a própria ideia mais à esquerda ou mais à direita. E é preciso saber interpretar toda esta informação, congregar e tirar da informação a utilidade para poder converter num auxílio à criatividade e não num obstáculo à criatividade. Certo. E isto é muito difícil de O que para as realizar. agências criativas, vocês já trabalham com a mesma agência há muito tempo, portanto, é um percurso também, não é? Ou um caminho. Como é que se misturam os dados, ou uma nova forma de trabalhar? Como é que se misturam os dados e a criatividade pura? Enfim, estes últimos tempos foram desafiantes e trouxeram muitos ensinamentos. E continuam a trazer. Nós vivemos, enfim, num estado da chamada normalidade, depois tivemos o Covid, dissemos que havia um novo normal, começámos a fazer muita coisa à distância, o que não tem nada de mal. Acho que a pandemia serviu para tirarmos um bocadinho as bruxas do teletrabalho. Hoje é comumente aceite, mas de experiência própria, algumas atividades, do meu ponto de vista, não funciona de todo o teletrabalho, nomeadamente nesta componente da criação. Perder o contacto entre as pessoas, sejam elas da agência, sejam elas do cliente, enfim, sejam, independentemente da sua origem, o perder o contacto, de facto, contribui negativamente para um processo criativo. O fazermos à distância não é estimulante do ponto de vista intelectual e da comunicação, porque estamos à distância, somos interrompidos, chegou um WhatsApp, chegou um e-mail, parece que tudo é importante porque tudo blinca ou tudo trema, e de repente desconcentra, retira-nos o foco, distrai-nos completamente e em muitas circunstâncias não conseguimos dar o contributo à ideia que ele precisava. E este é um tema que posso dizer que já partilhei com a minha equipa e temos circunstâncias em que temos um acordo em que há momentos em que não há teletrabalho. Então, ponto de ordem, é fundamental para conseguirmos de facto criar, ir mais longe na ideia, como a Inês dizia, e bem, ir para além do óbvio, porque senão a tendência de estarmos cada vez mais coladas ao óbvio é muito grande. Ok. Joana, colar ao óbvio, novos meios, novos canais, o consumidor no centro, não é? Como é que para onde é que caminhamos, na tua perspectiva? Olha, antes de mais, obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer estar com este painel e com estes profissionais fantásticos. E obrigada também pela pergunta, porque talvez para muitas pessoas que nos ouvem é estranho estares a perguntar a uma agência de meios, de mídia, uma agência de mídia, algo sobre o consumidor. Uma das coisas que eu gostava muito e que me atraiu muito no grupo Omnicom, onde estou a trabalhar agora, é que tem esta perspectiva que a mídia é super aliada das marcas e das empresas, porque faz efetivamente chegar a mensagem que têm aos consumidores e ao público em geral, enfim, ao target que pretendem. E, portanto... Deixa-me só acrescentar, Joana,
Para quem não sabe, a Joana, portanto, tal como eu estou pela primeira vez com Mais M, também a Joana, a minha julgo estreia. que é também a tua estreia no Omnicom Media Group, não é? Exatamente. No qual ingressaste há cerca de um mês. Fez um mês Portanto, agora. tens um percurso também nas marcas, como diretora de marketing, e agora a experiência E agora a do lado da experiência agência. no lado da agência, e que tem sido uma surpresa muito agradável, porque, como digo, sempre olhei para as agências de mídia como os braços armados da marca e da empresa para fazer chegar a mensagem ao público certo, no momento certo, com a cadência certa, para impactar da melhor forma. Mas o que é facto é que isso só se faz conhecendo o consumidor e as pessoas. E eu sublinho aqui as pessoas, porque o consumidor somos nós todos, não é? E às vezes esquecemos, falamos do consumidor, do cliente, mas são pessoas. E? Portanto, agora vamos amplificar a mensagem, esta não é? pessoa ficou agora bastante surpreendida com o que aconteceu, mas o tema é mesmo este, são pessoas. E efetivamente, quando falamos em tendências de consumo, tendências de canais, o que é que está a acontecer, as mudanças, etc, etc, o que é interessante é entender de onde é que e as motivações que levam as pessoas a fazer e a terem esses comportamentos. Onde a data, e é um facto, é que a mídia é um fornecedor fantástico de informação relativamente a esses indicadores, que permite-nos, com as perguntas certas, porque a informação sozinha serve de pouco, dá-nos uma fotografia, portanto, aquele programa foi visto por mais gente, menos gente, teve maior interação, aquele banner que entrou com a recomendação do produto X e Y resultou mais ou menos, mas isto só me dá uma fotografia, by the way, do passado. Pode ser um passado recente, pode ser em tempo real, mas na realidade é sempre passado. E o interessante, parece-me, é efetivamente o que é que isso quer dizer relativamente aos comportamentos. E tem sido uma aventura, essa parte deste meu papel mais recente, a olhar para os dados com esse tipo de inquisição. Portanto, torná-los, transformá-los em informação útil e mais do que útil para os processos de decisão das marcas e das empresas, mas útil também para compreender os comportamentos. Dou-te aqui um caso muito recente que aconteceu agora há pouco tempo, que eu achei apaixonante, e acho que neste momento estou mesmo apaixonada por esta minha nova função, que estava numa sessão de Google. Como vocês calculam, o meu cérebro no último mês está a explodir todos os dias com informação nova, muitos desafios interessantes nesta lógica. Formação Google, olhar para dados relativamente a tendências de search Estados Unidos versus Europa. E estávamos a ver determinados fatores e, de repente, olhou-se para uma informação que tinha saído e que dava perfeitamente para perceber as diferenças entre os americanos e os europeus através de uma pesquisa de search. Um homem, nos Estados Unidos, quando sabe que vai ser pai, a primeira coisa que pesquisa é Tiffany's. Engagement rings, não é? Tens de noivado. Portanto, é por aí. Um homem, quando sabe que vai ser pai na Europa, o que é que pesquisa? Créditos à habitação. Casas. Ok. Portanto, automaticamente tu percebes, através de uma coisa tão simples que é a minha pesquisa, percebes o perfil que tens à tua frente e consegues identificar quais são os momentos mais inusitados ou menos inusitados para seres relevante para esse target, que é exatamente aquilo que as marcas e as empresas querem, é ser relevantes e serem positivas, não é? E então, cá está, as agências de mídia para, com os clientes e com as marcas, trabalharem nesses momentos. Ok. Pedro, tu tens... Pela vez pelo Mais M, espetacular. Não percebi. Pela vez pelo Mais M. E que tenhas décadas de sucesso à frente do Mais M, que dês muita cobertura a todo este mercado que necessita, cobertura profunda, especializada, com boas entrevistas, com bom conteúdo. É isso que esperamos de ti. Portanto, esperamos muito. E do Mais M. E do Mais M. Mas mais de ti que és a líder, não é? Obrigada, Pedro. Nós tínhamos combinado de fazer isto, como é evidente. Com certeza. Ainda vou fazer outra vez, só para vocês saberem. Mais quantas vezes? Não, mas vai lá. Vais lá, não há pergunta. Pedro, tu por falar em Mais M, não é? Continuarias a achar que... Mais M, que a inovação, portanto, online, digital, offline, mas qualquer processo criativo e para ser relevante tem que haver muita inovação, não é?
Qualquer processo criativo é um processo de inovação, no final do dia. A inovação incremental ou radical é criar alguma coisa nova, é criar alguma coisa que o consumidor acha que efetivamente lhe traz valor. E muitas vezes o processo criativo tem esse problema. Grande parte da criatividade não traz valor, digamos, ou pelo menos não consegue transmitir o valor daquilo que nós queremos transmitir no mercado. Portanto, qualquer processo criativo tem que trazer valor, tem que ser novo, porque o novo, aqui na cabeça do ser humano, que é um animal, desperta, digamos, uma nova experiência. Uma nova experiência fica gravada e fica recordada. Portanto, falamos naturalmente de pessoas. Mas voltando um bocadinho atrás, nesta componente de inovação, e falávamos de dados, e falávamos de como é que os dados... Eu acho que os dados já ganharam 1000-0, no sentido em que é impossível a qualquer agência, a qualquer entidade, produzir criatividade personalizada um a um. É que na prática é isso que os motores e que as máquinas de inteligência artificial estão a conseguir fazer. Ou seja, não é possível ao ser humano produzir uma mensagem apenas para mim. É possível ao TikTok, de facto, ou ao Instagram e ao Facebook produzirem apenas uma mensagem para mim. E, portanto, quando nós falamos depois de personalização e de comunicação personalizada, as máquinas são, efetivamente, a única entidade capaz de servir um a um uma conversa com significado. Quando estamos no mercado de abundância. O que é que eu quero dizer? Quando estamos a entregar alguma coisa por zero, porque queremos falar com toda a gente de uma maneira, eu diria, para lhe dar o produto e a conhecer o produto, temos que falar dessa maneira. Claro, quando temos um produto de escassez, a conversa é diferente e aí, claramente, o posicionamento e a forma como nós criamos inovação nessa comunicação acaba por ser quase de relações pessoais de comunicação. Voltando à inovação, acredito que a inovação dos dados é a inovação do passado. Portanto, a inovação dos dados não nos vai trazer nada de novo, vai-nos trazer apenas a melhor mensagem para aquela pessoa, naquele momento, com aquilo que ela quer ouvir, coisa que o TikTok faz realmente muito bem. A inovação do presente tem a ver com a expectativa da experiência do cliente, quero com isto dizer que vai mudando de acordo com a cultura, vai mudando de acordo com o que ela experiencia para tornarmos um pouco mais preguiçosa. E depois a que conta, talvez, é criar experiências que são cruzamentos. E a inovação do futuro, da criatividade, tem muito a ver com cruzamento de coisas que já são conhecidas num determinado mercado e que nós trazemos por criativos e que trazemos por pessoas que entendem a criação de novos produtos e conseguimos entregar uma nova proposta de valor para criar essa nova experiência que nos deixa uma memória. 2 ou 3 exemplos que te recordes. Ou que possas tentar transmitir. 2 ou 3 exemplos de inovação criativa. Eu acho que o exemplo que a FNAC fez muito recentemente é um bom exemplo, porque, de facto, colocarmos colaboradores numa rede social a dar recomendações de uma maneira muitíssimo bem feita é algo que na maior parte... TikTok, as pessoas, a maior parte dos clientes, TikTok, não, isso é para os miúdos. Não, exatamente, é para os miúdos, mas é também uma forma... Portanto, quando se olha para o exemplo da FNAC de uma maneira muito bem conseguida, muito bem produzida, para uma rede que se diz que a produção conta menos, é de facto um cruzamento de colocar os colaboradores, de colocar uma experiência que os colaboradores sabem, numa rede nova. E estão a ver que este cruzamento de 3 coisas novas, ao serviço de criar uma nova mensagem, deixa memória, porque não é expectável que a FNAC seja vista naquele meio, daquela maneira com os colaboradores a falar para as pessoas. Portanto, na prática, 3 coisas que já são conhecidas, são misturadas numa coisa nova e dão inovação do futuro. Um excelente exemplo. Consegui fazer um bom resumo, não foi? Mas há imensos exemplos. Quer dizer, talvez o exemplo mais parvo de todos, porque as pessoas não gostam que eu diga estas palavras no palco, tem a ver com exemplos mais pequenos, mas quando olhamos para um carrinho elétrico, não é? Que tem lá uma marca que todos conhecem, e o fundador põe o carro, de facto, a fazer barulhos parecidos com uma pessoa que está com demasiado gás, quer dizer que isso é uma inovação que vem dos miúdos para eles terem um efeito da rede. E no final do dia, a inovação e a criatividade tem que ter esse passa-palavra, tem que ter esse efeito da rede, tem que ter esse poder da comunicação sem utilizar a mídia, utilizando a mídia que não é paga. E no final do dia, a inovação fundamental do futuro, criativa, diferenciadora, daquela que deixa experiências, é sempre inovação que provoca um efeito de rede. O efeito que eu vou dizer à Inês, vou-te dizer a ti, mais M, vou dizer que efetivamente este produto vale a pena ser utilizado porque fez uma coisa que eu não estava à espera. E se eu não queria uma coisa nova, com uma experiência nova, eu não vou deixar essa marca que me permita fazer um efeito de rede. E no final do dia, o ser humano é um ser humano que passa a novidade. Sempre passou, é por isso que os jornais passam novidades. É por isso que a novidade no jornal tem que ser uma coisa que nunca foi dita. Porque é a única maneira da notícia se propagar, porque uma notícia é uma coisa nova. E no final do dia é isso que os seres humanos querem, passar coisas novas, que é a inovação. Inovação. Joana, como é que se consegue, quando se está a fazer o planeamento, chegar às coisas novas? Não é? E até que ponto também é que são relevantes, não é? Porque ser novas só por ser novas também não acrescenta... Tem que ser diferente da concorrência, relevante para o cliente e aumentar a nossa sustentabilidade, a nossa defesa. Portanto, são as 3 virtudes da inovação. Okay. Desculpa. Como é que se chega a estas 3 virtudes? Isto é uma verdadeira aula, Pedro. Estou aqui com uma vontade de estar a escrever e a tomar notas.
Pronto, no planeamento, na realidade, conforme eu estava a dizer, tu olhas para o consumidor, percebes o que é que ele está a fazer e asseguras, das duas uma, ou que fazes parte do processo criativo, que é para garantir que existe uma ligação entre a mensagem, aquilo que se quer, a criatividade, a tal inovação, o efeito de surpresa, que pode vir não só da criatividade das agências criativas, mas também dos meios e da forma como se usa. O caso do TikTok é um bom exemplo. Outra tendência é olhar também para aquilo que vai acontecer, não é? E ajudar as marcas e os clientes, na prática, a interiorizarem também esses desafios. Uma das grandes tendências que nós sabemos, e por favor não desliguem o cérebro quando eu disser isto, porque eu acho que esta palavra já foi mais do que badalada, uma das grandes tendências que nós sabemos que existe é efetivamente o metaverso. O metaverso, partindo do pressuposto que não estou a falar numa plataforma, numa rede social, não é um site, é um metaverso como uma forma de estar, não é? Uma forma de estar na vida. Todos nós... Deixa-me só interromper. Entrevistei no outro dia uma agência que às tantas sobre o metaverso dizia, uma agência muito premiada agora no Festival de Publicidade de Cannes, que às tantas dizia, no metaverso, ao dia de hoje, temos mais marcas do que pessoas. Portanto, qual é a relevância de... Eu não sei se temos mais marcas ou que pessoas... Estava obviamente a exagerar, não é? Sim, mas pela razão que te estava a dizer. Para mim o metaverso é uma forma de estar na vida. Não é nem um site, nem uma plataforma, nem uma rede social. É ter a percepção que quem nasce agora, que os miúdos de hoje em dia, já não distinguem o físico do digital. A sua vida é una e tem as duas variáveis. Para mim é difícil de entender, e vou pôr-nos todos no mesmo saco. Eu ainda sou daquelas que, quando tenho que fazer uma pesquisa na internet, vou ao Google e escrevo o que quero. Não faço por voz, não vou ao YouTube, ainda vou lá e faço. A minha forma de pensar é uma forma que divide o físico, a minha vida real, que eu chamo vida real, com aquela que é a minha vida digital. Independentemente de eu ter o LinkedIn, o Instagram, isto, aquilo e aquilo outro. Mas claramente eu encaro essas redes e essa forma de estar como um complemento à minha pessoa. Uhum. O ponto é que o metaverso o que te diz é isso deixou de existir, essa diferença entre uma coisa e outra deixou de existir. Plataformas do metaverso, o Roblox, por exemplo. Eu este verão, não sei se alguém aqui conhece o Roblox. Não? Sim? Claro que sim. Pronto, vá. E este verão, os meus enteados têm 6 anos, passaram o tempo todo a jogar no Roblox. Portanto, eu já não podia ver aquilo. Entendi que a motivação que os leva a jogar no Roblox, além dos jogos, era o facto de poderem jogar com os seus amiguinhos em tempo real. Portanto, os amiguinhos da escola, os amiguinhos que conheciam no sítio onde estavam. E, portanto, aquilo permitia haver ali um conceito de rede. E eis não quando, numa destas formações que fiz há pouco tempo, descobri que a Roblox trocam-se mais mensagens no Roblox do que o WhatsApp por dia. É a maior rede social hoje em dia disponível. É uma cloud, uma plataforma cloud gigantesca. E porquê? Porque tem os tais jogos para adultos, graúdos e crianças. Uhum. E, portanto, as marcas estão lá. Estão, aliás, pôr as marcas no Roblox hoje é um dos canais novos e uma das tendências novas que se está a estudar. Deixa-me só perguntar se estão lá. Não. João, não. Estão. Mas não estão. Mas vamos falar nisto. Ainda por cima são os dois clientes da Omnicom. Portanto, vamos claramente falar nisto. Mas o ponto aqui é... Mas o estar lá não é o estar lá como, por exemplo, a Gucci, que anda a fazer em determinados jogos e mete uns avatares e vende umas coisas para os avatares, a tal personagem digital destas pessoas lá estarem. Não, por exemplo, a McDonald's já está e fez uma coisa, no meu entender, interessantíssimo, que foi, no meio dos jogos, tem um restaurante McDonald's que a pessoa vai lá, encomenda, mas recebe em casa a comida. Portanto, cruza o digital com o físico. Está tudo misturado. Uhum. Esta forma de pensar muda tudo. Muda os temas de saúde, que hoje também foram aqui falados, muda o tema da educação, muda o tema como as marcas estão ou não estão a intervir e a interagir com as pessoas, sempre de uma forma positiva e relevante para aquilo que é a vida do dia-a-dia das pessoas. Portanto, tendências futuras é algo também que nós temos que aportar valor e estar atentos, mais uma vez, aos comportamentos e aquilo que efetivamente está a passar. O caso do TikTok, só para terminar, mais uma vez, na nossa dualidade de cérebro, nós estamos normalmente vincados a olhar para as coisas para isto é uma rede social, isto é um site,
isto é, certo? O TikTok, que é uma rede social fantástica, que permite a interação, o TikTok neste momento é uma das maiores bilheteiras existentes, nomeadamente no cruzamento de venda de bilhetes para música, e é uma fonte de recrutamento incrível. Porquê? Porque existe já uma área que se chama Resume, em que as pessoas, os miúdos, metem os seus currículos, etc, etc. Portanto, este cruzamento, utilização das ferramentas que nos são dispensadas, sem dualidade de cérebro, é o futuro, e quanto mais depressa as empresas, as marcas perceberem isto, podem ser relevantes nesta equação, que claramente é a tendência. João, como é que vês estes canais e em simultâneo a entrada ou não nesses canais e continuar em mais tradicionais, se quisermos? Tem exatamente o que a Joana acabou de aqui explicar de alguma maneira, de partilhar. Tem muito a ver com o que referi há pouco, não é? A diversidade de canais hoje de contacto é tremenda, somos impactados de diferentes formas, em big screen, em small screen, medium screen, em apps, em WhatsApps, enfim, uma infinidade de ferramentas que utilizamos hoje. Obviamente uma marca como o Mel, ou como o Mosh, a nossa marca para o segmento mais jovem, inevitavelmente tem que estar onde as pessoas estão, mas tem que estar com uma experiência coerente, relativamente àquilo que é, mais uma vez, o valor supracanal, na minha opinião, o valor da marca. Tem que ter uma experiência homogénea, seamless, independentemente do canal. Deixa-me só interromper para dizer, e vocês ainda estão muito em televisão, por exemplo, ainda estão muito, e ainda bem para os meios tradicionais, se quisermos, não é? Entendemos que estamos de forma equilibrada. Nós hoje temos um split dos nossos investimentos, eu diria, em linha com as melhores práticas entre os canais tradicionais e aquilo que investimos no online, uma casa de 50-50. É 50-50, tradicional e online? Sim, no nosso mix. Temos uma componente, obviamente, o nosso investimento online está ligado à componente transacional, ao programático, que é fundamental para os nossos resultados. Temos uma parte significativa das nossas vendas, quer de serviço, quer de venda de equipamentos, a acontecer no online e crescente. Obviamente teve uma enorme aceleração com a pandemia, como, enfim, genericamente todas as empresas tiveram, recuou ligeiramente, digamos, na retoma do mundo físico, mas obviamente que grande parte do crescimento consolidou e continuará a desenvolver-se. Que é algo que falta, às vezes questionamos, mas a evolução online está a absorver todo o investimento e cada vez mais, e é verdade, mas temos que ver o que é que tem sido a evolução do online nos últimos anos versus o que é que tem sido a evolução da forma de comunicar nos outros canais. Okay. E quando olhamos ao caminho que foi feito por uns e o caminho que é feito por outros, uns não estão muito diferentes e outros fizeram uma progressão tremenda, nomeadamente em toda a componente analítica, que é absolutamente fundamental. Ou seja, no online têm mais dados, têm possibilidades de conversão em vendas? Conseguimos medir eficácia com base transacional. No final do dia, nós estamos em muitos campos. Somos o grande infraestruturador do país, do ponto de vista de redes fixas e redes móveis. Somos o líder de mercado no Pay TV, um serviço também que tem uma penetração de 94% no nosso país, é quase caso único. Somos um grande investidor na área da publicidade e termos uma das maiores redes de retalho também no nosso país. E, portanto, temos que gerir todas estas dimensões do nosso negócio. No meu caso, na área do B2C, tenho a responsabilidade de gerir todas. E isto significa também criar equilíbrios, acompanhar a evolução do online, fazer o balanceamento com a dimensão da minha rede offline, do ponto de vista de investimento, a mesma coisa, e obviamente que um meio que converte
um meio que eu consigo medir com eficácia, um meio que me fornece informação, que é conhecimento sobre os hábitos de consumo, versus meios que não têm muita dificuldade em fornecer qualquer tipo de informação e que não converte, não consigo medir o efeito da transação, obviamente que começa a ficar uma luta desigual. Obviamente que, no caso do digital, há inclusivamente canais que têm estudos que dizem que por cada venda online estão a gerar outra venda offline. Certo. Se eu fizesse esta extrapolação, dizia então que a maior parte do meu negócio hoje já era claramente online. Deixa-me só complementar o que o João está a dizer e vir aqui saltar um bocadinho em defesa de... Eu acho que... Em defesa dos? Em defesa da complementaridade, ou seja, acho que não é uma coisa ou outra. Sim, claro. A própria televisão tem trazido outros e está a olhar para outras soluções. É evidente que a televisão de freeware, portanto, a que se vê, tem trabalhado muito em ter programação, que seja uma programação que a pessoa queira ver agora, porque, fora isso, efetivamente, torna difícil a continuação das audiências e, inclusivamente, pensar em novas soluções. No outro dia vi uma interessantíssima que era, nos próprios anúncios, já ter QR codes, de forma a que a pessoa possa fazer um print screen daquele QR code para levar diretamente para o digital. O ponto é, são objetivos diferentes. A televisão dá cobertura como o digital não consegue fazer, de uma forma muito mais rápida, menos assertiva, portanto o digital permite-te chegar à pessoa X, Y, Z no momento certo, mas ambos têm benefícios e pontos fortes e pontos de melhoria. E tu, queria só deixar isso... Sim, mas então, reforçando, enquanto agência de meios conseguem, de alguma forma, trabalhar com os meios, quer dizer, os meios tradicionais hoje também são todos digitais, não é? Mas conseguem trabalhar se calhar com os órgãos de comunicação social, para lhe chamar assim, e há alguma forma de alterarem também ou de se tornarem mais atrativos para acho que os meios os anunciantes? Todos, no geral, não posso representar, mas eu sinto que há uma preocupação e que há, acima de tudo, um esforço de entender os tais comportamentos que as pessoas têm hoje em dia naquilo que é o consumo de informação e não só, e naquilo que é de entretenimento, e adequar as suas soluções para não só serem relevantes nesse processo e nessa cadeia, e também fornecer soluções que sejam interessantes para as marcas e para as empresas. Portanto, acho que estamos todos cientes, e quando digo todos é as marcas, as organizações, as empresas, as agências, os meios, e até as pessoas acabam por se aperceber isto. Ou seja, quando nós temos plataformas de streaming, não é? Como por exemplo o Netflix, que entra no mercado, ou vai entrar, em Portugal ainda não chegou, mas que entra no mercado com uma plataforma, com uma solução que te diz: tu podes pagar menos pela tua subscrição se tiveres publicidade. Portanto, automaticamente até já estamos a convidar as pessoas um bocadinho para esta discussão de como é que é a melhor forma de chegar às pessoas. Portanto, acaba por ser uma conversa completamente global. É mais um concorrente. É mais um concorrente, para exatamente. os formatos tradicionais. Só um pequeno apontamento para fechar também a minha intervenção neste ponto. Acho que temos cada vez mais que olhar para os formatos de conteúdos em big screen com ambição, e com ambição de os tornar também programáticos. Porque esse é que é o grande desafio. E quando digo programáticos também digo transacionais, porque não é... A tecnologia existe, está disponível. É muito fácil, carrega no botão vermelho, vai esperar uma área de commerce, de alguma forma, TV commerce, se quisermos chamar, para diferenciar do demais, e imediatamente posso encomendar um produto, adicionar produtos à minha lista de compras. Se existe e está disponível, porque é que não é massificada, se quisermos? Good question. O consumidor, provavelmente. É uma pergunta tecnológica. Porque o consumidor não está lá, não é? Também tem muito a ver com perceber o consumidor. O consumidor provavelmente está na televisão e quer descansar, não quer estar a ver. É preciso... E a usabilidade desse sistema, que eu conheço bem, não é fácil, ainda não está apurada. Portanto, às vezes até a tecnologia estabilizar e maturar,
é de facto preciso as empresas também serem resilientes e verdadeiros early adopters para estarem lá desde o início, não desistirem, para quando de facto a onda vier terem sido os primeiros, porque muitas vezes acontece isso. As marcas são early adopters e são as primeiras a inovar e agarram muito cedo a tecnologia quando percebem que aquela tecnologia não colou. E hoje em dia isso é muito fácil acontecer, porque todos os dias aparecem tecnologias novas, plataformas novas, soluções novas. E se faz esse balanceamento? É importante distinguir, não é? Exatamente o que é a liderança para necessidades mais funcionais e de se calhar trabalhar aqui mais o lado esquerdo do cérebro do cliente, em que estamos a melhorar a experiência, a dar confiança, a dar conforto nos meios de pagamento, no self-checkout, quando o cliente liga para o customer care e nós temos os dados todos ou recebe uma newsletter personalizada. E estamos a adotar tecnologias que estão a melhorar e estão a subir o benchmark, porque entretanto o cliente vai subindo as expectativas que tem com as marcas. E há uma liderança que no fundo é motivada por toda a indústria, nem sequer é pelo retalho, ou pela televisão, ou pelos conteúdos, ou pela indústria. Depende, isto é cross, atravessa todas as indústrias e no fundo leva o benchmark do cliente. E as marcas têm que fazer essa liderança para trabalhar esse conforto e essas necessidades mais funcionais, e depois têm de trabalhar uma liderança mais pela inovação e olhar para esta panóplia de tecnologias que estão disponíveis e perceber quais é que também são fiéis ao propósito da marca, por um lado. Isso é sempre importante ter como uma forma de distinguir aquilo que eu vou fazer, porque hoje em dia podemos correr o risco de fazer tudo. E às tantas é uma dispersão, é uma dispersão de recursos, de investimento. Fazer tudo bem e nem sequer conseguimos e fazer tendo um tudo budget limitado? Exatamente. Não consegui. Eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível. Eu não sei, se calhar nos Estados Unidos há marcas com budgets ilimitados e que podem de facto experimentar tudo. Em Portugal é complicado, não é? Não é fácil uma marca conseguir efetivamente estar muito bem e a liderar todos esses eixos de inovação. Portanto, a marca tem que escolher, e acho que o deve fazer, porque efetivamente a inovação mais disruptiva, que não tem tanto a ver com necessidades funcionais, depois é o que trabalha mais a emoção e a surpresa e um lado mais de love brand, não é? Criar aqui um storytelling que de facto é novo no mercado. O ideal, obviamente, é quando se consegue fazer a inovação nos dois lados, e aí acontecem fenómenos como a Uber e os Netflix, não é, que vieram revolucionar completamente não só a forma de consumo e de utilização, como criaram um storytelling daquela marca que é completamente disruptivo. E portanto aí, é como estavas a dizer, Joana, e que eu gostei muito, trabalham os dois lados do cérebro, e aí é o melhor, não é? Porque fica o cliente amarrado pelo lado do conforto e funcional, mas por outro lado pela parte mais emocional. E essa é a liderança digital que nós devemos fazer enquanto marcas. Uma, outra e depois uma que consiga juntar de facto o lado esquerdo, o lado direito, e uma que seja de facto disrupção e uma nova forma de fazer mercado. Pode passar pela televisão, mas provavelmente não vai passar, não é? Vai passar por outra coisa qualquer que ainda não existe, porque e também pode passar, é um conjunto, não é? Nas redes sociais também se estão a fazer compras, mas não é válido para todas as marcas, não é? Não é válido para todas as marcas, é válido para marcas que se calhar não têm uma loja tão forte como a outra, porque para quem tem uma loja forte, um site de e-commerce, lojas físicas, como é o nosso e o vosso caso, de repente ir para Instagram ou para Facebook vender representa 0,5%. Não merece o esforço de gerir o catálogo. Agora, para outras marcas é o que faz sentido. E eles ali vão ser muito bons, porque há a oportunidade de trabalharem aquele nicho de mercado. Portanto, isto depende muito de cada empresa decidir onde é que vai fazer a sua liderança. Desde que traga verdade para a marca e valor para o cliente. Pedro, o que é que aconselhas aos teus clientes ou nas várias agências, nas 8 agências que quando já falo de têm inovação, nós tipicamente começamos pelo produto. Pelo que o digital, obviamente nós quando olhamos para a pré-compra, para a compra ou para a pós-compra, ou para a preparação, a experiência e a memória, o digital são ferramentas claramente de experiência e de memória. Quero com isto dizer que o UX, UI, a realização do produto é hoje, eu diria que a função principal de qualquer empresa, onde a maioria dos clientes vão tocar no serviço ou no produto prestado pelas ferramentas digitais. Se são uma plataforma, obviamente que não têm nada para vender e só integram dois lados do mercado, pior ainda, não é? Porque é na intermediação da interação do valor que vão criar uma experiência, que é o que o Uber faz e que a maior parte das plataformas de alguma forma fazem, em especial porque é essa experiência do lado do fornecimento e do lado da compra que dá efeitos de rede que são 3 vezes indiretos e 2 diretos.
mas é na experiência que tu queres, de alguma forma, construir. E de um caso que nós construímos com o Crédito Agrícola tem a ver com o desenvolvimento do Banco MOI. Não é? O Banco MOI é um banco do Crédito Agrícola, portanto, o banco que nós vamos criar uma aplicação para miúdos. Vamos criar uma aplicação para miúdos. É uma aplicação para miúdos que tem 150 mil clientes ao fim de 2 anos. 150 mil? 150 mil. Portanto, são números públicos. Não é? E estamos a falar do Crédito Agrícola que cria uma aplicação, ou seja, não só criar uma nova experiência, como entraram num novo segmento de mercado, que se chama de inovação radical. Relativamente difícil de fazer, porque tipicamente, a gente vai fazer um banco digital para o nosso público. Não, vamos captar o mercado do futuro. Mas tem tudo a ver com a experiência do cliente, porque o banco só existe na aplicação, não existe num site, não existe em agência, não existe nada. Portanto, estamos a criar, de facto, uma nova experiência. Primeiro, portanto, o digital é uma componente de produto, de UX UI, de service design, de entendimento das necessidades humanas, de efetivamente da criação desses mecanismos de efeitos de rede que não necessitam de publicidade no final do dia. Por isso é que nós, na maior parte das plataformas digitais, nunca vimos um anúncio, até aquilo precisar de anúncios, nunca vimos, porque fomos nós próprios que fizemos a parte da comunicação. A segunda parte tem a ver com a parte da memória, tem a ver com a automação, e, efetivamente, depois de eu ter a forma de comunicar diretamente com o meu cliente, ou com o meu possível cliente, ou com o meu fornecedor, se eu conseguir ter o número de telefone, o e-mail, se eu conseguir ter alguma forma em que o digital pode fazer a comunicação com ele, está tudo na automação de marketing. E a automação de marketing tem características fundamentais de eu conseguir entender tudo o que ele fez, tudo o que ele comprou, os produtos que ele já tem, e, portanto, faz pouco sentido, efetivamente, eu estar a investir em publicidade. E a publicidade só é feita, efetivamente, em quem não tem first party data. Na prática, quem não tem distribuição e quem tem que ir para a distribuição, e aí a publicidade faz sentido. Mas também há que dizer, e ser um bocadinho provocador, que a publicidade é quase o imposto dos pobres, porque quem tem capacidade não tem que ver publicidade, compra o Netflix, não é? E, portanto, não quer ver publicidade, lá está. Eles vão ter um produto mais barato, é o imposto dos pobres. Portanto, tu, como não tens dinheiro, vais ter que ver publicidade. E a publicidade é boa, porque quando bem feita, é uma experiência. Eu quero ver publicidade. Agora, quando eu estou a ver... Quando é que isto acaba? Isto nunca mais acaba. Mas quantos minutos são? Isto não é uma boa experiência, é um imposto. Para dizer que o digital tem a ver, sobretudo, com a pós-compra, tem a ver, sobretudo, com a memória e tem, sobretudo, a ver com a experiência. Mas, naturalmente, quando nós estamos nos funis, digamos, de conversão e de atração pela primeira vez do meu cliente, há muito que a criatividade pode fazer e há muito que a criatividade deve fazer para criar essa novidade. E essa novidade vem, efetivamente, de, por um lado, há duas formas de fazer inovação. Não é? Já falámos disto, de misturar o que nós já conhecemos. Toda a evolução da humanidade vem de misturar coisas que nós já sabemos numa coisa nova. E a ciência e a tecnologia também faz o mesmo, mas nós, quando temos alguma novidade digital, alguma inovação, é isso que tentamos fazer. Portanto, vamos ver todos os artigos científicos, queremos uma coisa nova para fazer alguma coisa que nos dá um avanço, digamos, da humanidade. E a criatividade, na prática, é pegar naquilo que já sabemos e construir uma coisa nova. O que é engraçado é que nós estamos, talvez, no momento mais interessante da humanidade de sempre, não é? Porque hoje carregamos num botão e nós temos inteligência artificial geracional que cria o que a malta quiser e, portanto, nós estamos no princípio disto. Daqui a 10 anos, a gente carrega, agora quer um filme de televisão que diga isto, pumba, já está. Quantos queres? E isso vai ser bom? Isto vai ser. Se é bom ou não, logo vemos. Mas que vai ser, já é, não é? Há um site que é o Podcast AI, não é? E está lá uma conversa do Joe Rogan, que é um podcaster muito conhecido nos Estados Unidos, com o Steve Jobs, morto, não é? E a conversa é de meia hora, eles nunca falaram os dois, ninguém fez o script, certo. E eles não falaram com o outro. Qual é o espaço para as pessoas, Pedro? Deixa-me só enquadrar o espaço para as pessoas numa empresa que tem 450 pessoas, não é? 450, como a tu tens, e tem umas instalações fantásticas. Sabes que foi a minha maior, tive uma visão estratégica praia, antes da pandemia. Portanto, chama-se Casa da Praia. Casa da Praia. Vou fazer o melhor escritório do mundo antes da pandemia. E depois foi uma pandemia. Visionário. Espetacular, foi visionário. Uma visão... Não, não para nada. Estão lá 100 pessoas, normalmente. Mas pronto, serve para fazer uns eventos porreiros, a malta vai lá e as pessoas quando... Ei, pá, que grande escritório, muito bom. Pois é como a inovação. A seguir ao dia 1 da inovação. Já não está. Um escritório bonito em frente à praia. Vou para casa. Portanto, é isso. Portanto, a inovação tem este problema. No dia a seguir já vimos, não é? E, portanto, temos que estar constantemente a criar alguma coisa nova. Mas para dizer... As pessoas temos 2 minutos. Não, as pessoas são tudo. O único problema, ou a única coisa fantástica, é que as pessoas vão evoluindo com a evolução cultural à volta delas. E nós queremos vender alguma coisa a um miúdo através de um filme de televisão. É só estúpido, porque ele não está a ver televisão, nunca vai ver televisão, nem quer saber da televisão. Talvez quando houver um jogo da bola, talvez, ou um evento que quer ver na televisão, mas não está lá, está no telefone, no TikTok, está no Roblox, nos jogos. Portanto, toda essa geração, que é uma geração que tem uma cultura de consumo de mídia, onde a publicidade vive, completamente diferente do que nós estamos habituados. Portanto, a nossa conversa dos 40, 50, que ainda vê televisão, os miúdos dos 20, diferente.
João, uma última frase, estamos mesmo a terminar. O futuro, como é que vai ser? Eu acho que com a tecnologia, com as ferramentas que nós dispomos hoje, peço embora talvez ainda não as consigamos controlar na sua plenitude, tem o seu quê de imprevisível, que também significa desafiante, tem o seu quê de previsível, que é a nossa base de conhecimento com a qual partimos para uma realidade que de facto hoje evolui a uma velocidade superior àquilo que acontecia no passado. Todos os ciclos hoje são mais apertados, nós vamos das crises aos períodos de expansão, tudo muito mais rápido, recuperámos da pandemia, estava tudo a crescer, apareceu uma guerra, tudo prime, amanhã provavelmente acontece qualquer outra coisa, vai impulsionar novamente a economia e, portanto, todos os ciclos estão muito mais comprimidos e isso acho que é o desafio que nós enfrentamos todos os dias. O tempo, de repente, parece que é menor, porque tudo acontece muito mais depressa. Portanto, temos uma certa sensação, não é de incapacidade, mas de imprevisibilidade que não tínhamos sentido ainda antes. E este, para mim, é o grande desafio, sendo, como o Pedro disse, e muito bem, Inês também referiu, tal como a Joana, a dramatização da assimetria de comportamentos entre gerações é absolutamente inacreditável. São pessoas completamente diferentes. O tempo também nos pareceu muito curto, tenho a impressão, não é? Já chegou ao fim. É porque a moderadora do Mais M é extraordinária. Chegou ao fim do nosso tempo. Muito obrigada pela atenção e mais uma vez, muitos parabéns à ACEPI.